Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus sabe de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de sábado, em vossas vidas em Cristo Jesus. Quero magnificar a majestade gritante, verdadeira e santa, por graciosa e viva e santa oportunidade viável que o Espírito Consolador se manifesta de abrir de estar aqui mais uma porventura tarde, para magnificar o Santo de Israel. Quero agradecer aos ouvintes, às pessoas, os cooperadores, a cada um que tem me apoiado aqui em meu canal do Facebook. Estou aqui no Facebook nesta tarde e também quero agradecer a majestade gritante por graciosa e viva e santa oportunidade que tem me concedido de estar aqui mais uma vez para magnificar a majestade eterna. Estou aqui mais uma vez nesta tarde de sábado para fazer mais uma live. E o tema da minha live oportuno que eu vou estar fazendo nesta tarde aqui no meu canal do Facebook é: qual é o significado real? Não julgue para não ser julgado. Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado real? Tem um ponto de exclamação e o outro de interrogação. Então, eu vou estar deixando aí os pontos colocativos sobre o julgamento precipitado, que é o julgamento pela aparência das pessoas. Que julgamento é esse? Que tipo de forma de julgamento que a Bíblia proíbe? Porque, priori, a nossa e a minha fala, em meu dialeto formal e adicional, que existe dois julgamentos. O julgamento de sonsonar juízo sobre a alma do homem e o julgamento de aparência. O julgamento de aparência é o julgamento quando você olha para a pessoa e você quer julgar pela aparência dela. Mas você não conhece o íntimo e nem as entranhas do coração e nem da alma desta pessoa. Foi o que Samuel fez, foi o que os judeus do tempo de Jesus fez, o julgamento parcial, mas não o julgamento na verdade, nem sincero, e nem o julgamento verdadeiro, mas o julgamento falso, que a Bíblia condena esse tipo de julgamento. Priori minha fala a dizer que existem alguns poréns e alguns parentes a respeito desse julgamento de aparência na Bíblia Sagrada. Ao decorrer da minha live, eu vou estar deixando alguns versículos bíblicos para que nós podemos entender que tipo de julgamento é esse preciso e um julgamento de aparência. O que Jesus falou, o que Isaías verbolizou na sua fala, na forma de expressão colocativa. Devemos lembrar que Mateus capítulo 7, versículo 1, da expressão colocada a respeito desse assunto, desse, porventura, assunto tão delicado que fala sobre o julgamento precipitado. Um julgamento não visto, mas um julgamento por aparências humanas. Porque Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. Deus não age como o homem age. Então, as coisas que Deus faz são diferentes. Então, eu quero deixar aqui, primeiramente, esse significado e essa posição. Eu vou descer aqui na apostila e vou descer aqui na leitura para que nós podemos entender a forma de expressão colocativa verbal. Significado da passagem, 2 pontos. Não julgue por hipocrisia, 2 pontos. A passagem, vírgula, especialmente no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5, vírgula, não proíbe o julgamento em si, vírgula, mas se o julgamento hipócrita, vírgula, aonde alguém aponta os seus erros dos outros, vírgula, mas ignora
os seus próprios erros, ponto. À medida que usamos dois pontos, Jesus explica que o julgamento que aplicamos aos outros serão a mesma medida usada por nós, ponto. Através e os 5,2 pontos. O ditado sobre a trave do olho do irmão e o cisco nos nossos olhos. Significado que precisamos corrigir as nossas próprias falhas e travas antes de tentar ajudar ou corrigir o próximo em seus erros. 5. Ponto. O cisco. Ponto. Julgamento justo. Justo, 2 pontos. A Bíblia também ensina que devemos julgar com retidão. Retidão. E a justiça, vírgula, não apenas pela aparência, ponto. Então você pode ver que o significado da passagem 2 pontos sobre verbolizada, sobre o julgamento precipitado, Jesus, ele alerta isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5. Jesus, ele dá ênfase a esta palavra, dizendo: por que o julgamento precipitado não pode acontecer? Porque é um julgamento errado, segundo, porventura, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não julgue por hipocrisia. Não julgue pensando que você está certo, mas o julgamento que você está fazendo está errado. Na sua mentalidade, você acha que está certo. No seu pensar, você acha que está certo. Mas você está errado. Porque o julgamento que eu acabei de ler aqui na apostila, para que você possa entender, é um julgamento preciso, porque esse julgamento, Jesus ensinou a respeito dele. Mateus capítulo 7, versículo 1 fala: não julgue para que não venha a ser julgado. Da mesma medida que eu usar para medir o meu próximo, eu serei medido. Então, a questão da medida e do julgamento, eu tenho que pensar muito bem antes de querer sancionar um juízo coletivo em cima daquela pessoa. Jesus nunca disse isso. Nunca saiu da boca de Jesus que ele proibiu as pessoas de julgar. Ao contrário, ele disse: quer julgar? Mas julgue com justiça. Qual é o julgamento errado? É julgamento de fariseu e julgamento de judeu. É o julgamento pela aparência. O julgamento que você olha e que você não dá nada pelaquela pessoa pelo olhar. Você está verbaluzando o teu olhar daquela pessoa e está sancionando um julgamento precipitado do momento. E é aí que o julgamento erra. Porque os fariseus daquele tempo julgaram. E Jesus disse: quer julgar? Julgue. Mas julgue com verdade. A verdade ali é com justiça. Aplique o julgamento da justiça verdadeira. Vê os fatos, vê as lógicas, a forma de julgar, como julgar, o porquê está julgando. Porque quando eu entro com julgamento, eu estou sendo réu na vida daquela pessoa e deixando os meus defeitos de lado e ser melhor do que aquela pessoa no réu de juízo. Aí eu não posso fazer isso. Porque na Bíblia, Deus não constituiu nenhum de nós como juiz para sentença de julgamento. Ele não proibiu julgar. Quer julgar, julga, mas julga com verdade. Qual é o julgamento proibido? É o julgamento pela aparência e o julgamento pela alma. E o julgamento ao coração, da intenção do coração.
Porque coração é terra que só Deus pisa. E a alma só Deus conhece do homem e da mulher, vice-versa. Então nós temos que entender o porquê que a Bíblia dá esse parênteses e essa colocativa verbal do julgamento enganoso, do julgamento preciso. Então eu não posso aplicar um julgamento sabendo eu que eu estou errado e querer consertar o erro do meu próximo. Jesus falou sobre isso. Jesus citou sobre isso. E que tipo de erro é esse? É eu todo errado, é eu todo cheio de falha, é eu cheio de iniquidade, cheio de defeito, cheio de pecado, cheio de coisas que não é, porventura, que agrada o coração do Pai, e eu quero dar um de réu, sonsonando juízo em todos e para todos. E aí como é que fica? Eu me faço de cego para que eu não possa enxergar a verdade. Eu me faço de surdo para que eu não possa ouvir o meu erro. E começo a sonsonar um juízo coletivo pela aparência, verbalizado pelo rosto, pelo momento que é preciso eu ver com o meu olho, eu sonsono o juízo. Você pode ver até mesmo quando Jesus chegou lá no Evangelho de João, capítulo 8, quando a mulher adúltera, não é a mulher prostituta, é a mulher adúltera, né? Quando os fariseus dizem que tem que ser apedrejada porque pecou, porque a lei de Moisés diz que a mulher que pecou, que é prostituta, que é adúltera, perdão, que é adúltera, ela tem que ser apedrejada. Jesus disse: qual de vocês aí que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Todos pecam e todos têm as suas fraquezas e as suas falhas. Não existe um homem perfeito. Porque perfeição, se fosse perfeito, não estaria aqui. Estaria na presença do Senhor. Já tinha levado para si mesmo. Então nós temos que entender que eles julgaram ela porque ela pecou. Aí Jesus diz: quem não tiver pecado entre vocês aí, atira pela pedra, todos é pecador. Aí começou a vir a lembrança, um pecou, o outro traiu, o outro mentiu, o outro tacou a pedra, o outro enganou, o outro roubou, o outro assassinou. Começou a vir as lembranças. O único que não tinha pecado e nunca vai ter pecado era Jesus. E ele não atirou. No lugar de tirar a pedra, ele fez o quê? Perdoou a mulher e sonsonou sobre ela uma defesa como advogado, mas não entrou como juiz, mas defendeu como advogado. E por isso os fariseus e judeus ficaram com ódio de Jesus, porque ele defendeu a mulher adúltera, né? Então nós temos que entender que eu não posso olhar para o meu próprio umbigo e meu próprio, porventura, né? E querer sonsonar, sabendo que a pessoa está errada, a pessoa não consegue ver os seus próprios erros. Tem uma trave, né? Vamos supor que a pessoa tem uma trave no meio dos olhos, uma trave, e a outra tem um cisco desse tamanho, um cisquinho assim, ó, um cisco desse tamanho. E a pessoa quer sonsonar juízo em cima daquela que está com cisco, e aquele que está com a trave não consegue ver a trave dos seus próprios olhos? É aí que é o erro. Primeiro, tire a trave dos seus olhos, para depois querer ajudar o irmão a tirar o cisco do olho. Quer dizer, o cisco é mínimo e a trave é gigante. O que vale mais, o cisco ou a trave? A trave, porque a trave, ela cega tudo. Ela pega os dois olhos. Ela é grande, gigante. E o cisco não, é pequenininho, é minúsculo. Uma coisa que pode ser resolvida em um dia, em uma hora, em meia hora, em 15 minutos, pode ser resolvida, sim, em um estalar de dedo. E a pessoa que está com a trave cheia de eu, cheia de pecado, cheia de erro, e ainda quer sonsonar juízo naquela que está, porventura, com cisco nos olhos? É aí que a Bíblia entra. É aí que as Escrituras entram. É aí que a palavra de Deus entra. Por isso que eu não posso ser réu na vida de ninguém. Se for para julgar, julgai dos modos corretos, não dos modos incorretos.
dos modos certos, não dos modos incertos, que é dos modos errados. Eu tenho que entender o que é julgamento para eu poder julgar. Um julgamento sadio, um julgamento sem matar, um julgamento sem afogar, sem destruir, um julgamento sancionado de Deus, coletivamente, objetivamente, para que eu possa entender que julgamento é esse, para que eu possa sancionar na vida da pessoa. E outra coisa, esse julgamento que eu vou é um julgamento de ajuda. Porque para mim ajudar os outros, eu tenho que me ajudar primeiro. Como é que eu sou cheio de iniquidade, cheio de pecado, faço tudo que é errado e eu quero ajudar as pessoas a tirar o cisco dos olhos e eu não consigo tirar a trave do meu próprio olho? Tem como? As próprias pessoas vão te apontar e te julgar porque você está com a trave e você quer tirar o cisco? O que vale mais, como eu disse na minha fala anterior, o cisco ou a trave? Claro que é a trave. O cisco é mínimo, pode ser resolvido rapidamente. Né? Em segundos pode ser resolvido. Então, por isso que nós temos que entender esta fala de forma de expressão colocativa verbal. Então, Jesus nunca proibiu de julgar, mas julgai de modo certo, coletivamente de modo correto, não de modo incorreto. Então, eu tenho algo aqui que eu quero poder passar para que você possa entender esta posição coletivamente, para que você possa entender a forma de expressão. A frase não julguei para não ser julgado tem uma vírgula e um ponto de exclamação. Dita por Jesus no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ponto. Não proíbe o discernimento do que certo ou errado. Certo ou errado, ponto. Verdadeiro significado contena a crítica hipócrita, dura e com intenção de condenar o outro, vírgula. Lembrando que todos possamos falhar. Todos possamos falhar, ou falhasse. Maiores a trave e o cisco, que a servidade usada por próximo será cobrado de si mesmo, ponto. Aí você entende qual é maior, a trave ou o cisco? Claro que é o cisco. É claro que é a trave. O cisco é minúsculo, mas a trave é gigante. Então a trave é maior do que o cisco. É um julgamento hipócrita, não julgamento verdadeiro. Julga conforme a sua lei e conforme aquilo que você quer julgar. Não conforme a Bíblia manda e nem conforme a Bíblia, porventura, ordena. O que eu quis dizer? É você querer corrigir as pessoas, mas você está todo errado. Como é que você faz isso? Não tem como. Porque as pessoas elas veem pelo testemunho que você dá de cristão. Se você tem a vida toda torta, toda errada, como é que você quer tirar o cisco da vida do seu irmão? Mas você não olhou para o seu próprio, você não olhou para a trave que está nos seus olhos. Aí não dá. Aí não dá. Aí a trave que é maior e o cisco que é menor. Aí a pessoa que está sendo repreendida por você fala, peraí, mas o cisco, ele é maior. O cisco é menor e a trave é maior. E como é que você quer me ajudar no meu erro se você está precisando de ajuda? Como é que é isso? Me explique na Bíblia como é que é. Não dá. Então, por isso que Jesus enfatizou. Agora eu tenho algo para te dar para você entender a minha fala. O contexto da passagem. Agora vamos entrar no contexto. O cisco é a trave, 2 pontos. Jesus aponta que
incoerente aponta o pequeno erro do outro, enquanto se ignora o erro da trave em si mesmo. Ponto. Como é que você ignora a trave que está nos teus olhos, mas você não consegue, porventura, ignorar o cisco que está no olho do seu irmão? Primeiro você vê seus erros, você vê suas falhas, você vê seus pecados, as suas iniquidades, se conserte, se coloque na posição para depois ser um exemplo para que possa sancionar um julgamento verdadeiro. Senão, não tem como. Aí você se torna um fariseu do século XXI. Aí você se torna uma pessoa contra a palavra e julgando por métodos humanos. É métodos pela aparência, porque pecou, porque errou, porque falhou, tem que morrer. Porque errou e falhou, tem que sancionar juízo. Porque errou e falhou, tem que descer a espada. E não é assim que funciona. Jesus explica isso para que não venha ter confusão. Né? Aí eu vou descer mais um pouquinho para você entender. A hipocrisia, 2 pontos. O texto combate a postura de quem veste uma capa de superioridade moral para destruir a reputação alheia. Aliar. Ponto. O que é isso? A reputação alheia, que é a reputação do próximo. É a reputação do outro, ele faz de tudo para destruir. Um julgamento sem, porventura, entendimento e sem razão, mas pela aparência e pelo momento. Aí esse julgamento se torna um julgamento que a Bíblia proíbe e que a Bíblia não concorda com tal fala ou com tal forma de dialeto formal e adicional. Aí não dá. Aí você tem que entender isso aí. Né? Aí ele usa uma capa de superioridade. Ele usa uma capa superior que quer ser maior. A prova superior é maior do que o outro. Aí não tem como. Né? Ele vê erro em todo mundo, ele vê falha em todo mundo, ele vê pecado em todo mundo, ele vê todo mundo como condenado, ele vê todo mundo como errado, ele vê todo mundo como torto, ele vê todo mundo como um demoniado, ele vê todo mundo como uma pessoa que não tem um espírito, ele vê todo mundo como nada, mas ele não consegue ver a trave dos olhos que ele tem. É aí o pior cego é esse. Esse é o pior cego, que não consegue ver. É igual o fofoqueiro. O pior fofoqueiro não é aquele que espera, é aquele que escuta. Então nós temos que entender isso aí. Nós temos que entender o porquê que a Bíblia dá base nessa colocativa verbal e adicional. Para que nós podemos entender que tipo de julgamento é esse que Jesus quis citar para os fariseus daquele tempo. Né? Aí você pode ver, né? Uma pessoa superior quer ser melhor, se acha melhor, só ele pode. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Todos nós estamos sujeitos à falha e sujeitos a errar. Sujeito a cair, sujeito a pecar, sujeito a fazer coisas que desagradam o Espírito Santo. Se nós não se policiar nas nossas falas, na nossa boca, no nosso dialeto, na forma de expressão, se nós não ter vigilância pessoal, vigilância espiritual, se nós não ficar atento, estamos sujeitos sim, mas vai da vigilância de cada um. Então, quantos fariseus não tem por aí? Quantos hipócritas como do tempo de Jesus não tem por aí? Sonando juízo em todo mundo. Só que ele não consegue ver o próprio erro da sua própria vida. Essa que é o pior pecado e a pior, que no caso, o pior erro. Aí vamos descer aqui. A mesma medida
a mesma medida. 2 pontos. A regra espiritual indica que a dureza que você aplica no julgamento dos outros retorna para avaliar as suas próprias atitudes. Presta atenção. Avaliar suas próprias atitudes. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Pessoas gostam de aplicar julgamento dos outros. Retorna para avaliar suas próprias atitudes. Tem que ter muito cuidado, tem que ter uma vigilância dobrada, triplicada, uma vigilância profunda a respeito desta posição que eu estou te dando, né? Então, muito cuidado para que não venha voltar contra você o que você aplica para os outros. Para que não venha vir sobre você o que você aplica para as pessoas. Né? Então, tem que saber. Se não souber, faz besteira e coisas que não agradam o coração do Senhor. E acaba entrando no julgamento para matar e destruir a pessoa. Aí vamos descer mais um pouquinho. O que o texto não significa? Não significa que você deve ser. Ou vamos lá, não significa que você deve se calar diante do mal ou fingir que o erro não existe. Ponto. Não proibir dar conselhos, vírgula. Orientar, né, dar conselhos, vírgula, e orientar ou usar bom sião na convivência diária, ponto. Então, eu não posso ver o erro diante de mim e me calar. Se vê alguém pecando, chama esta pessoa e fale para ela o erro que ela está cometendo e o pecado que ela está fazendo. E corrija esta pessoa dentro da palavra. Né? Eu não posso me calar no erro. Eu tenho que falar o erro que a pessoa está comentando e o erro que a pessoa está cometendo naquele momento. Eu não posso me silenciar diante de uma situação, né? Ou diante de uma, né? Diante de uma convivência, quer dizer, uma convivência diária, uma convivência diária, eu não posso me calar. Eu tenho que continuar a falar. Então, eu tenho que denunciar o pecado, sim, mas de forma que a Bíblia me ensina e de forma que a Bíblia vai me instruir. Que forma é essa? A forma mais prática, mostrando para a pessoa que está errando que ela errou e pecou, baseado na Bíblia. Porque quem convence o pecador não é eu e nem tu, é o Espírito Santo. Tu é instrumento. Um instrumento usado por Deus para que possa pregar a palavra e levar ao coração da pessoa. Então, diante do erro, eu não posso me calar. Eu tenho que falar o erro que a pessoa está cometendo. Igual Paulo nas cartas de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4, e 5 descendo abaixo. E 5, 6 e 7 também. Que quando ele fala que quando vê teu irmão pecar, chame ele e fale para ele o erro que ele está cometendo. Eu não posso me calar em cima do erro. Mas eu tenho que usar de sabedoria e de entendimento, como a Bíblia me ensina, para que eu possa corrigir esta pessoa dentro do erro que ela está cometendo. É aplicar a justiça divina e o arrependimento de Cristo dentro do erro que a pessoa está cometendo, para que eu possa ter vitória para mim e para a pessoa que está me ouvindo pregar. Bem? Então é isso. Então, a Bíblia não proíbe você de denunciar o mal, quer dizer, se calar. Ela não proíbe, como eu disse. A Bíblia não proíbe você de julgar. Mas quer julgar, julgue, mas julgue em verdade, com verdade. Não julgamento hipócrita, mentiroso, falso, que não é verdadeiro. Aí não dá. Aí vamos descendo. O chamado
prático. O chamado prático. Olhe primeiro para suas próprias limitações, antes de apontar dedos. Olha aí, ó. Ponto. Substituiu a condenação rápida pela empatia, vírgula, misericórdia e ajuda ao próximo ponto. Então você não pode, percebe? Olhe primeiro para a sua própria limitação. O que é limitações? Eu tenho que olhar para meu erro. Eu tenho que ver que eu sou um ser ilimitado. Eu não sou super-homem, eu não sou de aço. Nós temos limites, né? Nós não somos ilimitados, nós temos limites. Nós somos seres criados por Deus, imagem do Pai, mas que temos limites. Olhe primeiro para as suas próprias limitações, antes de apontar o dedo. O que é olhar para a minha própria limitação, meu erro? Eu não posso errar no erro que o meu colega errou, ou que meu irmão em Cristo errou, mas eu tenho outros erros. Eu não posso falhar na falha que ele falhou, mas eu errei em outras falhas. Eu não posso sonsonar na forma que ele sonsonou a forma de pecado, mas eu estou fazendo outras coisas que desagradam o coração do Pai. Então, primeiro eu tenho que ver as minhas limitações, para que depois eu possa apontar o dedo para o meu irmão. Assim eram os fariseus do tempo de Jesus. E hoje é o que mais tem nas igrejas, o quê? Fariseus, que tenta julgamento precipitado, que julga e mata a pessoa, que levanta com dedo de acusação e com juízo precipitado para que possa precipitar um dedo acusador contra a pessoa. E aí que está o erro, porque antes que eu possa ver o cisco, que é uma coisa tão minúscula e pequena no olho do meu próximo, que pode ser resolvido rapidamente, por que que eu não vejo a trave que está no meu olho? Que os meus erros, meus pecados são muito mais graves e muito maior, e o meu erro é muito maior do que meu irmão. Mas mesmo assim eles insistem em sonsonar juízo. Um julgamento falso e um julgamento de fariseu. É aí que Jesus entra. Quer julgar, julgue, mas julgue com verdade, não julgue com mentira. Então nós temos que entender qual é a fala correta. Aí, antes que eu possa entrar em outro texto para que você possa compreender a minha fala, eu quero que você entenda primeiramente esta fala, né, de Mateus. Eu vou ler aqui para você, Evangelho de Mateus, capítulo 7, vamos para a Bíblia agora. Evangelho do Apóstolo Mateus. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5, para você entender esta fala por forma, né, adicional ao seu coração, para que você possa entender. Bem? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo, porventura, 1. Olha o que diz. Não julgue, vírgula, para que não sejais julgados. Ponto. Que no caso é uma vírgula, perdão, uma vírgula. Versículo 2. Porque com juízo com que julgades, será julgados, vírgula. E com a medida com que tiver de medido, vos há de medir a vós. Ponto. Versículo 3. Porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está nos teus olhos. Ponto
de exclamação, está exclamando. Versículo 4. Ó, como dirá a teu irmão, dois pontos, deixa-me tirar o argueiro, que no caso é a trave, o argueiro do teu olho, vírgula, estando uma trave no teu, ponto de interrogação, versículo 5 agora, né, para tu entender, hipócrita, vírgula, tirai primeiro a trave do teu olho, vírgula, então, vírgula, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ponto. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, vírgula, nem tentes aos porcos, deitais aos porcos as vossas pérolas, ponto e vírgula, para que não as pisar, vírgula, voltou-se, vírgula, vós desprezar, ponto. Então, Mateus está sendo bem claro, o apóstolo Mateus. Bem objetivo, bem claro no seu forma de dialeto formal, claro como a luz do dia. Ser bem claro. Não jogue as suas pedras aos cães. Por acaso, cães, primeiro ele fala de cães, depois ele fala de porcos. Cães não gostam do que é santo. Gosta de sujeira, de imundice, de pecado. Coisas que não agradam o Pai, que não agradam o coração do Espírito. Aí você entende a colocativa verbal do texto. Adicionalmente, a dizer que os cães não querem o que é santo. Aí depois ele enfatiza: não jogue as pérolas, que é a palavra para porcos, né? Que é porcos, não é porco, é porcos. Está no plural. Porcos. Né? Então, para que nós podemos entender as pérolas aos porcos, porque porco, ele não gosta de pérola, ele gosta de imundice. Porco anda na lama, ele gosta de lavagem, ele anda no chiqueiro, e chiqueiro não é coisa boa, chiqueiro fede, chiqueiro é podre, e o chiqueiro é tratado como um pecado. Porco não gosta de comida boa, ele gosta de lavagem. Como é que porco vai dar valor a pérolas? E a palavra é pérola. É uma pérola preciosa e preciosamente preciosa. É uma pérola que Deus nos deu. Então nós temos que entender isso aí. Não dê comida aos cães. Não dê aos cães coisa santa, por vincular ao texto, por forma de expressão colocativa verbal, quer dizer, não deis aos cães o que é santo, as coisas de Deus, e não jogue as pérolas aos porcos. Porque porco não dá valor o que é santo. Porco gosta da imundice, da sujeira, do pecado, da imundice. O mais que se aprofunda, mais quer. Quem é santo se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Então, só vai se aprofundando. Aí nós temos que entender esta frase, para que nós podemos entender. Né? Então, tudo que ele escreve, o apóstolo Mateus, foi o que saiu da boca de Jesus naquele tempo, quando Jesus pregava como homem na terra. Então, ele está enfatizando esta palavra para que ele possa entender que tipo de pessoas são, né? Que tipo de pessoas são que não gosta. E tu nunca vai ver um porco olhando para cima. Um porco só olha para baixo. Porco só olha para baixo.
Então você pode ver. E Mateus capítulo 7, e no versículo, porventura, 1, 2, 3, 4, 5, que eu li. Ali está enfatizando o quê? A minha fala anterior. Olha o argueiro que está no teu olho, mas queira tirar o cisco que está no olho do teu irmão, é aí que quebra as pernas. É aí que a pessoa não entende a forma de expressão colocativa verbal a respeito do texto colocado. Quando Jesus fala tal palavra, quando Jesus fala tal coisa, o argueiro é maior e o cisco é menor. Cuida da tua vida, vê o teu erro, vê o teu pecado, vê as coisas que tu faz, para depois você querer sancionar um julgamento sobre a minha pessoa. Porque para me ajudar alguém, eu tenho que me ajudar primeiro. Eu tenho que estar bem espiritualmente, mentalmente, para poder ajudar alguém. Aí, se eu quero, com uma trave gigante no meu olho, querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu estou querendo, eu estou caçando para minha cabeça. Eu estou querendo, E aí não vai dar futuro, Aí a Bíblia, a própria palavra, vai me chamar de quê? De hipócrita. Fala uma coisa, mas vive outra. Cita uma coisa, mas não é nada do que cita. É tudo, mentira. Lari presepada. Conversa fiada. É nada vezes nada. Então, nós temos que entender isso aí como uma ordem para que nós podemos entender. Bem? Então, eu quero descer mais um pouco aqui na apostila para que você possa se aprofundar mais um pouco. Como aplicar este ensinamento 2 pontos? Autoconsciência 2 pontos. Começa avaliando os seus próprios defeitos e falhas, com a mesma intensidade que observa os dos outros. Ponto. Compaixão 2 pontos. Esforços para ter empatia e compaixão por outros, pessoas, entendendo que todos são pecadores e precisa de misericórdia, ponto. Julgamento com a intenção de ajudar, 2 pontos. Se for necessário corrigir alguém, faça-o com amor e humildade, para que as pessoas possam arrepender-se e não se desviar do caminho, ponto. Desviar do caminho e ponto. Aí vamos descer. Discerne a verdade. Dizer a verdade, 2 pontos. O mandamento não proíbe a capacidade de discernir o certo do errado, mas sim a aplicação de um julgamento parcial, como eu falei no início. É injusto, parcial e justo, ponto. E justo, E justo. Para que nós podemos entrar com justiça. Um julgamento com justiça. Um julgamento parcial. Saber o que está fazendo. Saber o que está falando. E saber para quem está falando e o porquê está falando. Então, para você entender, aí junto com isso aqui, eu estou aplicando. Primeiro a espada corta para cá, para depois cortar para ir. Entendes o que eu digo? Para nós entender. Antes, para que você possa, eu estou aplicando esse ensinamento para você que está me ouvindo. Aí eu vou falar algo aqui que deixou bem claro. Olha o que Jesus disse a respeito desse julgamento de fariseu. Olha o que Jesus disse. Jesus repreendeu o julgamento
superficial dos líderes religiosos que são judeus. Em Evangelho do Apóstolo João, capítulo 7, versículo 24, dizendo 2 pontos, ponto de exclamação, não julgues segundo a aparência, olha aí, vírgula, mas julgue segundo a reta justiça, exclamando, ponto. Ele criticou o hábito, olha só, criticou o hábito de julgar com base em preconceitos, né? Que é coisa com preconceitos, né? Que é pessoas preconceituosas, né? Preconceituosas extremos. É aparência viva sem conhecer a verdade de Deus. Ponto. Quer dizer, não conhece a verdade, aplica um julgamento que não é parcial e justo, mas um julgamento como? Um julgamento preconceituoso, que é um julgamento de aparência do rosto, um julgamento sem verdade, um julgamento de mentira, um julgamento fora da razão da palavra, um julgamento fora da razão de Deus, um julgamento sem Deus estar presente, tudo sem Deus. Ali é ele, aplicando a própria justiça e finalizando o juízo. Isso foi para os líderes religiosos judeus que Jesus disse. Aí descendo. O contexto do ensino de Jesus. Jesus curou um homem no dia de sábado, ponto. Os judeus ficaram irritados e o acusaram de quebrar a lei, ponto. Jesus explicou que ele mesmo fazia cerimônias no sábado, olha só, como a circuncisão que veio do pai Abraão, né? Veio de Abraão, para cumprir a lei de Moisés. Ponto. Eles pediu que parece de olho, né? Eles pediu que parasse de olhar. Olha só, eles pediu, pare de olhar apenas para o exterior. E analisamos os atos com justiça. Verdadeiro, ponto. E aí? Jesus é bem claro na sua ênfase da sua palavra. Eles acusam Jesus porque curou no sábado e Jesus disse que eles fazem a circuncisão no sábado. E aí? Então você pode ver que ele julga de modo aparental, né? Que é aparência, ele julga pela aparência. Mas a Jesus está mandando julgue, mas julgue com verdade. Analise o ato com justiça e aplica a verdadeira justiça. Não um ato mentiroso, um ato falso, um julgamento precipitado, um julgamento fora da lei, fora dos padrões divinos, um julgamento fora da presença do Espírito, fora da presença de Deus, um julgamento que eles querem realizar por métodos humanos. Né? Então eles estão olhando para a aparência. Exterior é aparência, o interior é por dentro. Eles olham para o exterior, eles veem a aparência, mas eles não veem o interior. Eles veem o exterior, não o interior. O exterior é fora, o interior é dentro. O interior por dentro. Então o julgamento tem que ser
com sabedoria. Não é proibido julgar, mas julgue no modo que você vai ter misericórdia, que você vai ajudar, que você vai estender a mão, que você vai entrar na defesa. Um julgamento verdadeiro muda todo o contexto, né? Colocativo, verbal adicional, para que nós podemos entender a forma do que Jesus quis dizer. Agora vamos comigo lá em João, o apóstolo João, capítulo 7, versículo 24. Vamos ver o que João nos ensina, né? Vamos ver o que Jesus vai nos ensinar dentro da palavra. João, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz. João, capítulo 7, versículo 24. Olha o que fala. Não julgue segundo a aparência, vírgula, mas julgue segundo a reta justiça, ponto. E aí? A Bíblia está mentindo por acaso? Não julgue segundo a aparência, mas sim a reta justiça. É aí que está o problema de muitos e dos judeus. Entende agora o porquê desta fala? Para você entender? Aí vamos aqui para que você possa entender mais uma vez. Olha só o que diz. O julgamento pela aparência é duradouro, reformador nas Escrituras, ponto. A Bíblia ensina que os seres humanos olham para o exterior, que é fora, vírgula. Mas Deus olha para o coração, ponto. Julga pela aparência geral. E preconceitos e injustiça, vírgula. Pois o exterior não mostra o caráter, vírgula, a dor ou a verdade sobre uma pessoa, ponto. Vamos descer. Principais capítulos e versículos da Bíblia. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz. Não julguei segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça, ponto de exclamação e um ponto no final. Olha que maravilha. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, 2 pontos. Porém, o Senhor disse a Samuel, 2 pontos, não atentes para a sua aparência, vírgula, nem para a altura da sua estatura, quer dizer, estatura, vírgula, porque o tenho rejeitado, ponto e vírgula. Porque o Senhor não vê como vê o homem, vírgula, pois o homem vê o olhar exterior, aparência, vírgula. Porém, o Senhor olha para o coração, ponto de exclamação e ponto no final. Evangelho que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 1, ênfase ao versículo 4, 2 pontos. O texto do capítulo 2 condena fazer acepção de pessoas com base em roupas finas ou aparência rica em determinado dos pobres. Ponto. Livro do profeta Isaías, né, o profeta messiânico, capítulo 11, versículo 3, 2 pontos.
profetiza sobre o Messias, dizendo que, ponto de exclamação, não julgará segundo a vista dos seus olhos, vírgula, nem reprovará segundo o ouvido dos seus ouvidos, exclamação e um ponto. E aí? Para você entender, viu? Agora vamos descer. Explicação ao tema. Limitação humana, dois pontos. O ser humano é falho e enxerga apenas o que é visível, ponto. Roupas, vírgula. Status, vírgula. Beleza física ou tom de voz, crê, falsos impressos, quer dizer, falsas impressões, ponto. Falsas impressões, ponto. Aí vamos. A reta justiça, dois pontos. Jesus não proibiu avaliar uma situação ou contuda errada, uma conduta errada, vírgula. Mas existe que isso seja feito com sabedoria, vírgula, verdade e misericórdia, vírgula. E não por preconceitos, superficiais, ponto. Aí vamos. O olhar de Deus, dois pontos. Deus examina intenções, vírgula, dores ocultas e a sinceridade do interior, vírgula. Alguém que os olhos humanos não conseguem alcançar sozinhos, ponto. Entende aí por quê? Então, para você entender esta fala de expressão colocativa verbal. Então, o julgamento humano é um julgamento falho. É um julgamento de incerteza humanas. É um julgamento precipitado do momento que a pessoa está vivendo. É um julgamento que eu gostaria de fazer. É um julgamento que eu gosto de solucionar. É um julgamento que eu estou a fim de querer condenar aquela pessoa. Então, o homem, ele olha, porventura, a aparência. Ele olha o exterior, mas Deus olha o interior. O exterior é o rosto, é a cara, é a vida da pessoa. Ele vai por status, ele vai por roupa, ele vai por intenções humanas. Ele vai pelaquilo que ele está vendo, no momento que ele está vendo, e ele acaba fazendo o julgamento errado. Só que de Deus não se deixa enganar. Porque Deus não é como homem. Deus não olha status, Deus não olha roupa, Deus não olha objetos de ouro, pulseira, brincos. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para a intenção do coração. Deus não olha posições. Deus não olha colocativa, se tem ou não tem, se é rico, se é pobre, se é mendigo, se mora na rua. Deus não olha para isso. Deus olha para a intenção que vem do coração para fora. Então, o que importa para Deus é dentro e não fora. Por isso que o julgamento dos judeus era um julgamento inválido para Jesus. Era um julgamento precipitado do momento por aparência. E aparência por aparência não quer dizer muita coisa. Aparência por aparência não quer verbalizar muita coisa. Aparência por aparência não quer dizer, porventura, que a pessoa é.
A aparência vem e a aparência vai. A aparência cai, a aparência seca. A aparência, ela seca. Mas a verdade, ela continua. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender este verbo colocativo verbal adicional para que nós não podemos sancionar um julgamento precipitado. A Bíblia não manda você obrigar ninguém. Ela manda você pregar o evangelho. Ela manda você fazer o que está escrito. Homem nenhum pode convencer ninguém do seu pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele marcou do julgamento. O julgamento verdadeiro é o julgamento de misericórdia. É o julgamento de ter empatia e misericórdia com as pessoas. Então, nós temos que entender isso aí. A lógica das Escrituras Sagradas, para que nós podemos entender a posição que a Bíblia nos dá a respeito desse assunto tão delicado. Quantas pessoas hoje, né, nas igrejas não morreram, espiritualmente falando, por causa de julgamento precipitado? Que acaba julgando sem saber. Acaba sancionando o juízo sem ter entendimento. O julgamento de destruição, o julgamento de falácia errada, o julgamento de condenação. Claro que nós não podemos dizer que no Evangelho não vai ter julgamento das pessoas e não vai ter fariseu nem judeu. Claro que tem. As pessoas podem olhar para mim e podem me censurar. O homem pode olhar para mim, ele pode me censurar, ele pode me julgar, ele pode me condenar, ele pode me crucificar, ele pode me jogar por escanteio. Mas Jesus não. Jesus, quando olha para mim, ele olha com olhar de misericórdia e de amor. Né? Então, por isso que é mais valia e válido estar com Jesus do que estar com o homem. É mais válido estar com o Senhor na sua presença do que estar no meio do homem. Porque o homem ele pode fazer um julgamento precipitado de você. Veja mesmo Saul. Saul, primeiro rei de Israel, Deus levantou para governar aquela nação, mas Saul ele faz tudo errado. Saul faz tudo errado. E Deus, que no caso o Espírito de Deus, né, escolhe um garoto, um menino, chamado Davi, que no ano tinha 17 anos de idade. E manda Saul, antes do profeta Samuel chegar na casa de Jessé para falar com Davi, o Espírito de Deus, porque como é Velho Testamento, não era Espírito Santo, era Espírito de Deus, o verbo colocativo verbal adicional, fala para ele, não olha tu pela aparência, avisa ele antes de enviar ele. Porque o homem submete, julga o que vê pelo olho, olha só. Mas eu, Senhor, não. Eu vejo o coração e vejo por dentro. Então, o Espírito de Deus avisou primeiro Samuel. Aí Samuel ficou naquela. Deus vai tirar um rei. E o Espírito de Deus diz para o profeta Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Sabendo que o meu espírito não está mais nele. Acabou. Perdeu tudo. Então, para tu ver, o homem, ele olha para a aparência, ele quer ter dó, mas tem coisas que Deus, ele vê o coração. Deus sabe aquelas pessoas que querem de verdade, e Deus sabe aquelas pessoas que, infelizmente, não vai querer. Porque ele conhece a raiz das entranhas do coração
e sabe a intenção do coração humano. E verbaliza o pensamento humano e sabe, antes de gerar palavras em minha boca, sabe ele o que eu vou sair da minha boca, cada vogal, cada consoante, cada letra, sabe ele, antes de formar e de sair, sabe ele que vai sair. Então, ninguém engana o Senhor. E Deus não se deixa se levar por status, roupa bonita, posição, dinheiro. Deus não se deixa levar por isso. Deus não se deixa levar. Deus pega uma pessoa analfabeta, que não sabe ler nem escrever, se ele quiser. Ele pega uma pessoa do meio do mato, que não é nada, que não é ninguém, e levanta, e usa, e enche do Espírito Santo, derrama a autoridade, o sangue, acabou. E aí? Dá sabedoria? Então, Deus ele não se deixa enganar por aparência, por posição, por beleza humana, por ternos caros. Deus está nem para isso. Deus ele não liga para essas coisas, ele vê coração. O que importa para Deus é o coração sincero, é o coração voltado. Por isso que o julgamento precipitado, ele é um erro de falácia. Ele é um erro de conduta. Que não é o julgamento parcial, não é o julgamento parcial e nem justo, mas é o julgamento de aparência. Não julgai com verdade, mas julgai segundo os olhos carnais vê. Porque o homem não consegue conhecer o coração de ninguém. Se não é Deus que revela, meu irmão. Não é o Espírito Santo de Deus que pode mostrar o que está por trás do engano, o coração, a falsidade, a mentira. Não é o homem que vai trazer alguma coisa para nós. Então, eu quero deixar essa live aqui nessa tarde, de sábado, né? E eu quero deixar para a sua vida aqui nesse sábado sobre julgamento. Então, pense muito bem antes de sonar juízo em cima de uma pessoa. Tem pessoas que aguentam, mas tem pessoas que não têm preparo para suportar tal coisa. O julgamento precipitado é como um saco de pena que tu pega um avião, sobe acima das nuvens com o avião, manda abrir a porta traseira do avião e lança as penas de baixo. Como é que você pega as penas que você lançou? Tem como? Assim é quando você queima uma pessoa e quando você faz um juízo errado da pessoa. Você destruiu a moral e imoral desta pessoa, espiritualmente, fisicamente, moralmente. Então tem que ter muito cuidado, né? Se não sabe julgar, se não tem palavra certa, pede a Deus sabedoria, pede a Deus entendimento, para que não venha fazer coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, para que não venha fazer coisas como os judeus fez, né? Porque são juízos coletivamente, um juízo de aparência, mas não de verdade, um juízo que Deus não estava no momento, mas um juízo coletivo verbalizado, colocativo verbal adicional, para que nós podemos entender que posição é essa. Então, eu deixei a explicação de tudo que eu falei para tu aqui nesta live, nesta tarde aqui no Facebook, para a vossa vida em Cristo. Então, pegue para a tua vida e que você possa cada dia mais crescer, né, na presença do Senhor na sua vida, em Cristo Jesus. Eu vou deixar aqui a minha live. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo. Eu vou encerrar a live desta tarde aqui no meu canal do Facebook. Na segunda-feira estou de volta aqui no meu canal, fazendo a live sobre Moshe, que é Moisés, né? E na terça-feira eu vou estar lá no meu canal do YouTube, ou no meu canal do Instagram, na terça-feira também, fazendo a live sobre a morte dos apóstolos, né? Para que você possa entender a morte de cada apóstolo lá no Instagram, terça-feira,
a partir das 15 da tarde, e no Facebook, na segunda-feira, a partir das 15 da tarde também, estou eu fazendo a live. Então, que Deus abençoe a sua vida. Né? Na quinta-feira, à tarde, eu vou estar no TikTok, fazendo uma live sobre julgamento. Vou dar continuidade aqui no TikTok sobre esta live, amém? Então é isso. Que Deus abençoe. E daqui a pouquinho eu vou estar lá no meu canal do YouTube, fazendo uma live sobre qual é o significado real dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vírgula, 7 selos do Apocalipse, vírgula, trombeta e taças, ponto de exclamação. Daqui a pouquinho eu vou estar no YouTube fazendo e falando sobre esse assunto. Bem? Então, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus nessa porventura tarde de sábado. Saudação de paz, Pastor Josué Shalom Adonai. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho, né, eu estou lá no meu canal. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.